Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que agora sim chegou na sua reta final, restando apenas 8 equipes. Vamos ver então como essas 8 equipes chegaram então, passaram pela terceira fase ou então as oitavas de final e chegaram até as quartas de final. Aliás, nessas oitavas de final tivemos muitos gols, uma chuva de gols. Nós vamos ver todos os gols marcados em cada fase e por que essas oitavas foi a fase com mais gols. Mas vamos direto aos jogos. É isso aí, amigo torcedor, só relembrando os jogos de domingo que a gente já falou no vídeo de ontem, o Mirassol passou pelo Bahia vencendo por 5-1, o Santos passou pelo Fluminense 2-1, o América Mineiro goleou o Novo Horizontino e passou para as quartas de final também, e o Botafogo que conseguiu derrotar a equipe do Resende nos pênaltis. Então, a gente já tinha essas 4 equipes classificadas. Ontem, na segunda-feira, tivemos mais 4 jogos e mais 4 equipes classificadas, que formam então as 8 equipes que continuam na Copinha. Vamos então falar dos jogos de segunda-feira, dos jogos de ontem, olha só. O primeiro jogo aqui, Desportivo Brasil e Cruzeiro. Desportivo Brasil e Cruzeiro, jogo lá na cidade de Porto Feliz, só que desta vez os donos da casa não se deram bem não. O Cruzeiro jogou muito e garantiu a classificação. Logo aos 4 minutos, Ageu colocou os mineiros na frente. O Desportivo conseguiu ainda empatar aos 44 minutos com Marcelo, final do primeiro tempo, 1-1. Esse gol do Desportivo sobre o Cruzeiro foi o primeiro gol que o Cruzeiro sofreu na Copinha até o momento. O primeiro e o único gol sofrido pelo Cruzeiro até o momento. O time não tinha levado gols nos 5 jogos que havia feito até então na Copinha. No segundo tempo, aí o Cruzeiro foi com tudo e marcou com os 3 Vs, o Vitor Diniz, o Vitor Roque e o Vitinho no finalzinho do jogo. Portanto, Cruzeiro classificado, Cruzeiro 4, Desportivo Brasil 1. O Cruzeiro chega forte nessas quartas de final. Quem vai enfrentar o Cruzeiro vai ser, olha só, o São Paulo. São Paulo e Vasco, um dos jogos mais esperados aí dessas oitavas de final. Jogo lá em São Caetano, o São Paulo ainda não saiu da sede, Tá jogando todos os jogos lá em São Caetano. E o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, aproveitando as chances criadas e marcando 2 gols aí de Maioli. Final do primeiro tempo, São Paulo 2-0. Na segunda etapa, o Vasco foi para cima, mas quem marcou foi o São Paulo, marcou o terceiro gol com Thales Vander aos 31 minutos. Aí você pensa, 3-0 no placar, São Paulo tá tudo dominado, só que não, amigo torcedor, o Vasco marcou um golaço com o artilheiro Figueiredo aos 36 minutos de jogo. Ele recebeu a bola pelo alto e sem deixar ela cair, ele dominou ela e mandou por cobertura, marcando um golaço, 3-1. E 2 minutos depois, Andrei marcou para o Vasco novamente, fazendo então 3-2 e botando fogo no final do jogo. O Vasco teve até uma grande oportunidade, mas quem marcou mesmo no final foi o São Paulo novamente, com o Vitinho marcando aos 45 minutos do segundo tempo e dando números finais ao placar. São Paulo 4, Vasco 2, o tricolor está classificado entre as 8 melhores equipes da Copinha. E agora o terceiro jogo que a gente vai falar, que aconteceu nesta segunda-feira, mais um jogo muito aguardado entre Palmeiras e o atual campeão da Copinha, o Internacional de Porto Alegre. Jogão de bola lá em Diadema, primeiro tempo muito bom do time paulista, que abriu o placar aos 6 minutos de jogo com Jonathan, e depois aos 43 marcou mais um,
o gol acabou sendo contra, né? Após um bate-rebate lá na área do Colorado, Palmeiras 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras desperdiçou uma penalidade defendida pelo goleirão do Internacional. E no segundo tempo, o Inter ainda conseguiu diminuir com o Luca, botando aí um fogo no jogo, né? Mas ficou só nisso, 2-1 para o Palmeiras. O Palmeiras também segue forte, segue firme aí, avança entre os 8 melhores equipes aí da Copinha. O Internacional, que tinha conquistado a última Copinha, dessa vez ficou pelo caminho. E o Palmeiras vai pegar, olha só, a equipe do Oeste. Oeste e Canaã fizeram aí o quarto jogo e último jogo aí do dia, né, da segunda-feira. Na verdade, o último jogo foi o do São Paulo, que foi ontem à noite, né? Mas para deixar o chaveamento certinho, a gente coloca esse como quarto jogo. Bom, mas falando do jogo, um grande jogo, mais um grande jogo aí dessa Copinha, lá na Arena Barueri. Portanto, o Oeste que estava jogando em casa, né, contra os garotos lá do Canaã. No primeiro tempo, Tite marcou aos 37 e Cauã marcou aos 42 para a equipe do Oeste. O Oeste dominou o primeiro tempo, não teve muita dificuldade. Tranquila a primeira etapa para o time do Rubrão, 2-0. Parecia que ia ser fácil, mas no segundo tempo tudo mudou. Aisley diminuiu para o time baiano aos 17 minutos e Vinícius Alves empatou para o Canaã aos 40 minutos do segundo tempo. O time do Canaã estava perseguindo o empate, conseguiu o empate, parecia que tudo ia para os pênaltis, só que aí apareceu o jogador do Oeste, o Reifit, né? Ele que já havia marcado um gol no finalzinho contra o Flamengo, ele acertou um belo chute, um golaço, mandando a bola no ângulo do goleiro do Canaã, sem chances para o goleirão do Canaã, e decretou assim a vitória e a classificação do Oeste aos 44 minutos do segundo tempo. 3-2 para o Oeste. Grande jogo, tá de parabéns o Oeste, que na última Copinha também chegou até as semifinais, a equipe do Oeste, e agora já tá entre os 8. É um time que tem uma base muito boa, essa equipe do Oeste. E parabéns também aqui a nossa homenagem ao time do Canaã, lá de Irecê, na Bahia. Se você aí, amigo torcedor, é de Irecê, na Bahia, deixe seu comentário, diga alguma coisa aí sobre o projeto do Canaã, que é muito legal, né? Vem aí de uma igreja evangélica, parece que o dinheiro do lucro da transação dos jogadores vai tudo em prol aí da comunidade, das pessoas carentes aí da cidade. Se você é de Irecê, se você conhece esse projeto aí Canaã, deixe o seu comentário, participe aí do nosso canal. Mas o que eu tenho a dizer é meus parabéns aí a todo o elenco, toda a comissão técnica, toda a organização desse time do Canaã, que deixou uma bela história nessa Copinha, não facilitou para ninguém, foi um time guerreiro realmente, tá de parabéns aí a molecada lá de Irecê, na Bahia. Muito bem, então olha só como ficou aí as quartas de final. Agora, restando apenas 8 equipes no campeonato, de um lado da chave, a gente tem essas 4 equipes aí que jogam hoje, dia 18, terça-feira, Mirassol contra Santos e América Mineiro contra Botafogo. Os vencedores se enfrentam então nas semifinais. Isso quer dizer que uma dessas 4 equipes será a finalista da Copinha. E do outro lado da chave, os jogos que vão ser na quarta-feira. Cruzeiro enfrenta o São Paulo. Olha que jogão, o São Paulo também não tá tendo moleza aí nessa Copinha, hein? E o Palmeiras enfrentando o Oeste, outro grande jogo aí. Os vencedores se enfrentam na semifinal e uma dessas 4 equipes será a outra finalista da Copinha. Então nós temos entre as 8 equipes aí classificadas, 5 equipes do estado de São Paulo, 2 equipes de Minas Gerais e uma equipe do Rio de Janeiro.
mostrando aí para você, amigo torcedor, as 3 equipes que ainda não perderam e nem empataram, estão 100% aí na copinha. O Mirassol, que venceu aí os seus 6 jogos, eu nem vou falar todos, mas vocês já estão vendo aí na tela uma grande campanha do Mirassol. Depois, nós temos o Cruzeiro, que também tomou o único gol até agora nestas oitavas de final, no jogo de ontem, né? Do Desportivo Brasil. É um time muito bem organizado, é um time que tem até jogadores que já jogaram a Série B pelo time principal, é fortíssimo favorito aí ao campeonato esse time do Cruzeiro. E a outra equipe que está 100% é o São Paulo, que também venceu todos os jogos. No jogo contra o Vasco, né, nessas oitavas de final, tomou 2 gols, ainda não tinha tomado 2 gols, mas o Vasco era o melhor ataque da competição. Então o São Paulo também faz uma boa campanha aí. Se a gente juntar as 3, olha só, as 3 campanhas, todos jogaram 6 jogos, venceram 6 jogos. O Mirassol tem um saldo de gols um pouco melhor, é o time que mais marcou também. Depois o São Paulo com 19 gols marcados. E o Cruzeiro, apesar de ter marcado menos, é o time que tem a melhor defesa. Então não dá para saber qual que é melhor aí, né? E aí a gente tem ainda Oeste, Palmeiras, América Mineiro, enfim, Botafogo, equipes aí que também estão muito fortes e são candidatas ao título também. E agora só uma curiosidade, falando aí dos gols da Copinha, olha só, nessas oitavas de final, nós tivemos apenas 8 jogos, mais 37 gols marcados, uma média de 4,63 gols por jogo, foi a fase com a melhor média de gol do campeonato. Para se ter uma ideia, na terceira fase, onde a gente teve o dobro de jogos, né, tivemos 16 jogos, tivemos 6 gols a menos, 31 gols. E nas oitavas, com metade dos jogos, com 8 jogos a menos, tivemos 6 gols a mais. A segunda fase teve 2,59 gols por partida e a fase de grupos, a fase com mais números de jogos, né, 192 jogos, teve uma média de 2,95 gols por partida. Portanto, a média atual, 718 gols em 248 jogos, uma média aí de 2,90 gols por jogo até agora na Copinha. Então tá aí, amigo torcedor, eu espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe para você. Se você gostou, se era isso que você estava esperando, se te agradou de alguma forma, eu peço aí que você deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.